Hi guys, oi pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui. Então, hoje nós temos a nossa primeira aula de inglês, né? Oficialmente a nossa primeira aula de inglês do ano. E como eu vou passar hoje, né, quarta-feira, o dia inteiro na escola fazendo algumas atividades, nossa aula não vai ser ao vivo pelo Google Meet, certo? Então, eu vou deixar essa aula aqui no YouTube gravada. Até facilita para vocês, porque aí vocês podem rever, pausar e estudar bem direitinho, certo? Mas vai ser a mesma aula que seria dada no Google Meet, só que gravada aqui no YouTube, ok? E nessa primeira aula de inglês, a gente vai falar sobre o inglês e a tecnologia. É basicamente uma revisão do que a gente já viu, até uma introdução, né, a como o inglês está presente na nossa sociedade. E aí eu preparei para vocês uma atividade a partir disso, certo? A atividade eu já deixei no grupo, e aí vocês vão responder somente as questões que estão lá, certo? Não precisa escrever os enunciados no caderno. Vão fazer somente as respostas e me mandar a foto no WhatsApp, certo? Mais precisamente, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre palavras relacionadas à tecnologia que são usadas na língua portuguesa aqui no Brasil, certo? Então, na aula de espanhol da última semana, a gente já viu como o espanhol está presente aqui no Brasil através da novela mexicana, né? E hoje a gente vai ver como o inglês está presente na nossa cultura através da tecnologia, certo? Então, prestem atenção aí que eu vou explicar bem direitinho como é que vocês vão fazer essa atividade, certo, pessoal? Bom, então primeiro eu deixei um texto aí para vocês, um texto em português, e nesse texto vocês têm aí algumas questões relacionadas justamente à presença e à importância do inglês na sociedade, certo? Vocês podem ler esse texto lá na atividade ou também podem pausar aqui o vídeo agora para ler o texto aqui no YouTube mesmo, certo? E aí eu vou ler com vocês aqui só para explicar. Então, o inglês é a língua da internet, da informática, do cinema, dos esportes internacionais, da aviação, da navegação, dos encontros científicos, do comércio internacional e do turismo. É, de fato, a língua mais estudada do mundo fora dos países de origem. Não há como negar ou mascarar a sua importância. Então, de fato, a língua inglesa é hoje a língua mais falada no mundo, né, por todos os países e mais utilizada nos mais diversos meios de comunicação. E aqui no parágrafo seguinte, vocês têm um textinho falando sobre algumas palavras do inglês que já fazem parte da nossa língua portuguesa, certo? Que já chegaram ao Brasil e já se misturaram aí com o português. E aí vocês podem ver que eu até grifei no texto que palavras são essas, que muitas vezes a gente nem percebe que são do inglês, né? Já são tão comuns na nossa língua que muitas vezes a gente nem percebe que essas palavras, na verdade, têm origem da língua inglesa, certo? E aí vocês podem ler esse parágrafo, que nesse caso essas palavras não são relacionadas à tecnologia, são palavras mais gerais, certo? Da nossa sociedade como um geral. Na atividade que eu vou explicar agora, aí a gente vai focar somente em algumas palavras da tecnologia, certo? Bom, então, como eu disse a vocês, eu coloquei aí 4 questões e aí vocês vão somente responder essas questões no caderno, certo? Não precisa escrever os enunciados. Vocês vão fazer somente as respostas. No caso da primeira questão, é uma questão pessoal, certo? Você vai descrever se você acha que o uso da língua inglesa é comum hoje em dia e por quê. Se você achar que é comum, você diz por que você acha que é comum, certo? Se você achar que não é comum, né, usar a língua inglesa no dia a dia, você diz por que você acha que não é comum. Então é uma questão pessoal. Segunda questão também é outra questão pessoal. Você vai descrever se você consegue perceber o uso de palavras do inglês na sua realidade, certo? E se você consegue perceber esse uso, você vai descrever quais palavras você percebe que é do inglês e você utiliza aqui, certo? Você vai escrever, vai tentar escrever aí exemplos de palavras da língua inglesa que são muito comuns aí na sua realidade, certo? Na terceira questão,
Eu coloquei aí duas fotos, uma foto na letra A, uma foto na letra B, e você vai descrever o nome desses objetos ou dessas coisas que estão sendo mostradas na imagem. Então, o que é isso que está sendo mostrado na imagem A? Você vai e escreve. E o que é isso que está sendo mostrado na imagem B? Você vai e descreve. Depois, você vai dizer se você acha que essas palavras têm origem da língua portuguesa ou se essas palavras são do inglês, certo? Então, você vai responder A e B e vai dizer se a sua resposta, as palavras que você colocou, têm origem da língua portuguesa mesmo, é do português, ou se faz parte do inglês, se vem do inglês e acabou chegando no português, certo? Na quarta questão, vocês têm aí um quadro com várias palavras e aqui só relacionadas à tecnologia. Todas essas palavras desse quadro da quarta questão são relacionadas à tecnologia, à informática, enfim, ao mundo da internet, né? E aí você vai descrever, vai separar desse quadro as palavras que você conhece ou que você usa no dia a dia. Então tem um conjunto aí de várias palavras, você vai separar, vai ler uma por uma, né? E vai separar aquelas que você conhece ou aquelas que você usa no dia a dia, certo? E aí, pessoal, responde as 4 questões e me envia a foto lá no WhatsApp, certo? Não se esqueça de colocar o nome, porque na última atividade eu recebi algumas atividades sem nome. Então, por favor, coloquem o nome de vocês, certo? E essa semana é isso, pessoal. Estudem, pratiquem e a gente se vê na nossa aula de espanhol na sexta-feira, certo? Bons estudos!